o presidente Bolsonaro desafiou o Dória nas redes sociais, dizendo que o Dória precisa fazer uma motociata em São Paulo. Eu odeio esse nome, motociata. Que palavrinha horrível essa. Mas enfim, o Bolsonaro desafiou o Dória, dizendo que ele tinha que fazer uma motociata. Antes de mostrar a resposta do Dória, por que um político precisaria fazer uma motociata, hein, Isabela Calil? Para que serve? Não sei se vocês chegaram a ver, né, mas tem uma questão que é a seguinte. Quando a gente tem eventos como esse, que são ou de carro ou de moto, uma das finalidades, né, você pode ter várias. Uma, por exemplo, é a questão do isolamento social, então as pessoas não ficarem em contato umas com as outras. Mas tem um objetivo de você fazer, especialmente com carro, moto, às vezes trator, caminhão, ônibus, etc., que com os automóveis, as manifestações parecem maiores e elas ocupam mais espaço, né? Então, por razões óbvias, quando você tem uma manifestação que é com pedestres, você vai ocupar um espaço menor do que quando você faz, por exemplo, uma motociata ou uma carreata ou qualquer coisa dessa natureza. E teve uma discussão agora, no final de semana, sobre o número de motoqueiros que teriam participado dessa motociata. E, inclusive, ao vivo, né, a gente teve um acidente, né, que foi eu não sei se a palavra certa seria engavetamento, né, mas você teve ali um motoqueiro que se acidentou e depois foi um efeito dominó. E aí agora tem circulando uma informação que eu vi agora pouco antes de entrar no ar, que é uma pessoa que trabalha com imagem, ela pediu para o computador calcular moto por moto. E aí a gente tem, eu não sei se essa informação procede, mas se tiver correto esse cálculo, na verdade a gente tem um número muito menor do que estão sendo noticiados, né? Então a gente teria alguma coisa como 5 mil motos, né? 6.253 motociclistas passaram naquela imagem, que inclusive está no nosso Instagram, @grandeverdade. Você vai lá, você vai ver esse vídeo a que se refere a Isabela Calil. Então você tem essa questão, né, de quando a gente tem motociata, né, além de que você fica é mais difícil você identificar, né, a gente viu pessoas que estavam sem a placa, né, inclusive o presidente estava numa moto escondendo a placa, então é um pouco complicado, né, é mais fácil você identificar as pessoas quando elas estão ali como pedestres do que quando elas estão em um automóvel, né, ou um meio de transporte sem placa, né? Então tem uma série de vantagens, digamos assim, se fazer uma motociata pensando dessa perspectiva. Eu acho que o ponto importante da professora Calil acho que esse é o mais relevante, mostrar um volume maior do que de fato teria se fossem pedestres protestando ou fazendo essa manifestação. Esse eu acho que é o ponto mais importante, ele vem na esteira de um líder populista, né? É importante para um líder populista ele passar a impressão, ou pelo menos transmitir isso para os seus pares políticos, de que há uma maioria que o apoia. Os números das pesquisas mais recentes, apesar de todas as particularidades de cada uma, não mostram isso. E é importante para um líder populista como é o Bolsonaro se basear nesse tipo de coisa. E tem alguns outros detalhes que a hora que a gente começa a perceber faz bastante sentido e ajuda a analisar o que é o governo Bolsonaro. Usar moto... ele está se valendo ao mesmo tempo de uma demonstração de virilidade. Eu vi essa demonstração de aventura, qualquer coisa assim, o machão, o imbatível, e também ele distende algumas leis, né, algumas regras que ele constantemente, seja nas leis de trânsito, seja em relações entre poderes, como de fato ele tende a atritar com relacionamento com o STF, legislativo em alguns momentos. Agora ele está muito bem apoiado pelo Centrão, que com orçamento paralelo ou não, ele conseguiu esse apoio, e ali no trânsito ele comete várias infrações e quase no limite ele sai impune, né? Apesar do governador de São Paulo ter aplicado multa nas leis de trânsito que ele infringiu, cobrir placa, usar capacete inapropriado, etc., é uma demonstração de força que ele tenta dar e de descumprimento das leis, mostrando que a lei, no final das contas, é ele. Como às vezes ele fala, o exército sou eu, né? Para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas, né, Sérgio? Não é todo mundo que vai ter essa leitura, né? Infração é infração. E fora outra coisa, né, Aldrin? E fora outra coisa, complementando aí o que o César está falando, eu acho que também tem uma questão de demonstrar essa força, de demonstrar um número que logicamente é menor quando você tem extensão, você não tem quantidade ali, porque as motos ocupam um espaço muito maior. Então, quando você vê uma foto ali de 5 quilômetros ocupados, você
de uma estrada ocupada, você pensa, nossa, tem milhares de pessoas, esse número é bem menor. Mas essa intenção de mostrar esse número, esse monte de gente esparramada ali numa via, é também para chegada à eleição, em caso de derrota, que é algo muito provável de acontecer, ele ter argumentos para falar para os seus seguidores que a eleição foi fraudada. Mais uma vez é importante lembrar isso. O Bolsonaro está, assim como o Trump, está se preparando para melar o jogo, para uma tentativa de melar o jogo, falando que a eleição do ano que vem foi fraudada. Tá? É esse o que o Bolsonaro está preparando nesse instante. O texto dele já está pronto. Isso. Mas vamos ver o que o Dória respondeu, porque o Bolsonaro fez essa provocação, vai lá, faz uma motociata em São Paulo. O Dória respondeu no Twitter, nas redes sociais dele, colocou lá a mensagem: Capitão Cloroquina, depois que terminarmos nossa vacinata e salvarmos vidas, a gente pensa em descer pro play para brincar com vocês. Abraços. Aí ele colocou a imagenzinha de uma calça, né, fazendo referência à calça apertada, que é o termo que o Bolsonaro adora usar para se referir ao governador de São Paulo. E aí ele, na sequência... Cueca. E uma cueca. E na sequência ele colocou assim: quinta série mode on. Ligado na quinta série, no modo quinta série. E aí, gente, é bem isso, né? Ficar atiçando o governador de São Paulo com esse tipo de provocação é muito quinta série, né? Você não acha, Isabela Calil? Eu queria fazer um comentário sobre a motociata, né, que eu acho que são duas coisas importantes, né? Porque às vezes o ouvinte está em casa, né? O ouvinte pensa assim: mas o que tem fazer uma motociata, né? Não tem problema, a gente vive num país livre, é liberdade de expressão, isso está acontecendo no final de semana. Então, a princípio, não teria problema, mas a gente tem dois problemas grandes, assim, né? Primeiro, campanha eleitoral fora do período designado pelo TSE, pela Justiça Eleitoral, é crime, né? Então, primeiro, não se pode fazer, um presidente em exercício, no poder, não pode fazer campanha eleitoral fora do período designado. Isso está acontecendo, quer dizer, Bolsonaro está usando a máquina do Estado, está usando o lugar dele como presidente para fazer campanha eleitoral. Isso já é errado. Segundo, a gente tem alguns cálculos, né? A CNN fez um cálculo na motociata anterior de quanto teria custado ou quanto custaria essas motociatas. O Aldrin é melhor de número do que eu, mas é alguma coisa na casa de R$1 milhão. Então, o que significa? Se a gente for converter o gasto disso, e aí alguém pode dizer: mas por que gasta R$1 milhão para fazer uma motociata? Porque ele é um chefe de Estado, e está correto um chefe de Estado ter o aparato das forças de segurança, da polícia militar, da polícia federal e de outras forças de segurança, e um aparato de segurança cobrindo esse evento. Então, tá certo isso. Toda vez que você tem um chefe de Estado fazendo uma manifestação pública, você tem que ter, sim, esse aparato. Isso está correto, que é para proteger. Ele é uma pessoa visada, tem que ser protegida. Então, o que acontece? Cada vez que um chefe de Estado ele sai para um evento, isso custa para o contribuinte, né? Claro que tem eventos que um chefe de Estado tem que fazer, isso está corretíssimo, mas essas motociatas, se a gente for converter, quer dizer, daria para comprar muitas doses de vacina com essas motociatas. Ao longo das semanas, a gente vai somando aí milhões de reais que são gastos em um evento que traz pouco benefício para a população, e é um evento que ele está inadequado, porque ele já está em campanha eleitoral fora do período designado pelo TSE. Então, ou seja, toda vez que tem uma motociata como essa, quem paga somos nós, os contribuintes. O nosso querido ouvinte, Marcelo Rego, jornalista também, está mandando aqui uns números, viu, Isabela? Você que pediu números. Só para essa motociata acontecer, foram destacados 6.300 policiais, 2.100 viaturas, 5 aeronaves, helicópteros, consequentemente envolve combustível aí nessa história, e 10 drones. Qual é o custo dessa operação? Você levantou um ponto muito importante, Isabela. Qual foi o custo da motociata? Tem que botar tudo isso aí no papel. E pra quê, né? Pra quê? Pra gerar imagens para as redes bolsonaristas. Gente. A grande verdade.